Olá, terceiro ano, tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula. Vou fazer a correção daqueles exercícios que eu deixei do Enem, algumas questões do Enem. E vamos aproveitar esse tempo aí para trabalhar essas questões, porque, segundo o nosso secretário, do nosso ministro da Educação, teremos Enem mesmo, né? Agora, a data é que ainda não está confirmada. Mas vamos lá. Questão número 1. Foi questão de 2016. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre dois desses jogadores. Porém, não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Então vamos lá. São 10 tenistas, 4 são canhotos e 6 são destros, né? Ele quer formar duplas para jogar, e nessa dupla não pode ter 2 canhotos, ou seja, canhoto versus canhoto. Então a gente pode pensar o seguinte, a gente pode calcular todas as duplas possíveis, inclusive a de canhoto com canhoto. Vamos começar assim. Bom, é um problema de combinação. Por que eu sei que é combinação? Porque a dupla João e Antônio é a mesma dupla Antônio e João, lembra? Quando isso acontece, é a combinação que você usa. Então eu vou fazer a combinação de 10, são 10 tenistas, 2 a 2. 2 a 2 porque eu preciso de uma dupla para jogar. Combinação de 10, 2 a 2 é igual a 10 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 10 menos 2 fatorial, tá? 10 menos 2 dá 8. Vou botar direto aqui, ó. Então, pessoal, perdão. Olha o álcool gel aqui, ó, passar na mão. Tô demais. Esse total aqui é o total de duplas que eu posso formar com essas 10 pessoas, com esses 10 jogadores. Beleza? Agora o problema é que não aconteça de ser 2 canhotos jogando. Então eu vou calcular separado as possibilidades de ocorrer 2 canhotos. São quantos canhotos no grupo? Não são 4 canhotos? Então eu calculo aqui separado a combinação de 4, 2 a 2. Vai ser 4 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 4 menos 2 fatorial. 4 menos 2 dá 2 também. Gente, por que eu não resolvi isso aqui? Vocês vão perguntar, por que você não está resolvendo isso? Por que não terminou de resolver? Porque olha as respostas, ó. Não vai precisar de você resolver. Porque já está aqui, ó. Ele também não resolveu. Então veja só, eu já tenho o total de duplas que eu posso formar com esses 10 jogadores, esses 10 tenistas, e tenho o total de duplas entre os canhotos. Como ele quer dupla, e essa dupla não pode ser de canhoto com canhoto, eu vou fazer o total de duplas que eu posso formar, menos as duplas dos canhotos. Certo? Que aí eu vou ter o total de duplas sem ser canhoto com canhoto. Então vai ficar assim, ó. 10 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 8 fatorial, menos 4 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Tenho essa alternativa aqui para marcar? Tenho, ó. É a letra A. Tá? Então, ó, a resposta certa é a letra A. Ou seja, o total de duplas que eu posso formar, menos as duplas de canhoto com canhoto. Beleza? Vamos pro próximo. Número 2, gente. Enem 2010. Considere que um professor de arqueologia tenha obtido recursos para visitar 5 museus, sendo 3 deles no Brasil e 2 fora do país. Ele decidiu restringir sua escolha aos museus nacionais e internacionais relacionados na tabela a seguir. Então, os museus nacionais.
MASP, MAN, Ipiranga, Imperial. Museus internacionais: Louvre, Prado, British e Metropolitan. De acordo com os recursos obtidos, de quantas maneiras diferentes esse professor pode escolher os 5 museus para visitar? Então, veja bem, eu tenho uma lista aqui com 4 museus nacionais, 4 museus internacionais, e eu quero escolher 5 museus, sendo que 3 são nacionais e 2 internacionais. Tá? Isso é um problema de combinação também, né? Porque, quando eu digo combinação, gente, porque se eu escolho, por exemplo, MASP Imperial, é a mesma coisa que ter escolhido Imperial e MASP? Então, quando acontece isso, é combinação. Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que fazer a combinação aqui para os museus nacionais e os internacionais separados. E depois multiplicar os dois. Tá? Então, vamos lá. Para os nacionais. Quantos eu vou escolher do Brasil? São 3. Né? 3 deles são do Brasil. E na minha lista aqui, tem um total de 4. Então, eu preciso calcular a combinação de 4, 3 a 3. Então, combinação de 4, 3 a 3, vai ser 4 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 4 menos 3. 4 menos 3, 1. 1 fatorial. Isso aqui vai dar fatorial de 4. 4 vezes 3. Vou parar no 3 para cortar com 3 de baixo. Esse 3 aqui eu já vou cancelar. Sobre 1 fatorial. O fatorial de 1 é 1 mesmo. Tá? Então, olha o que ficou. 4 sobre 1. Dá 4. A combinação dos museus nacionais deu 4. Agora, os internacionais. Eu tenho uma lista de 4 museus internacionais e eu vou escolher 2. Então, vou fazer a combinação de 4, 2 a 2. Combinação de 4, 2 a 2. Fica 4 fatorial sobre 2 fatorial, que multiplica 4 menos 2 fatorial. 4 menos 2, 2 fatorial. Fatorial de 4. 4 vezes 3 vezes 2. Vou parar aqui no 2 para cancelar com 2 de baixo. Opa! De vez em quando acontece isso. Não sei porquê. Vou botar aqui 2 fatorial. Eu vou cortar esse 2 com esse 2. E sobrou esse 2 fatorial aqui. O fatorial de 2 não é 2 vezes 1? 2 vezes 1, 2. Vou botar direto aqui. Tá? Então, o que sobrou em cima? 4 vezes 3, 12. 12 sobre 2. 12 dividido por 2 dá 6. Então, gente, o total de combinações que eu vou poder fazer escolhendo 3 museus nacionais e 2 internacionais vai ser o produto daqui, das 2 combinações. Tá? Então, é só multiplicar. 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. Resposta do problema são 24 escolhas aí diferentes. A resposta certa é a D. Tá bom? Vamos aí ao próximo. Deixa eu arrastar a tela aqui. Questão 3. Gente, eu fiz um esquema aqui na número 3. Fiz um desenho das cores aqui. Eu vou ler o problema e vou explicar isso aqui. Vamos lá. Número 3 foi o Enem de 2004. No Nordeste brasileiro é comum encontrarmos peças de artesanato constituída por garrafas preenchidas com areia de diferentes cores, formando desenhos. Um artesão deseja fazer peças com areia de cores cinza, azul, verde, amarelo e amarelo, mantendo o mesmo desenho, mas variando as cores da paisagem, casa, palmeira e fundo, conforme a figura. Então, casa, palmeira e fundo, ele vai variando as cores aqui. O fundo pode ser representado nas cores azul ou cinza. Então, eu fui anotando aqui, o fundo ele pode ser azul ou cinza, tá? Para facilitar, eu já tinha anotado aqui, azul ou cinza.
a casa nas cores azul, verde ou amarelo. Então, a casa pode ser azul, verde ou amarelo. E a palmeira nas cores cinza ou verde. Palmeira, cinza ou verde. Se o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira, então o fundo ele tem que ser diferente da casa e da palmeira. Não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira. Por uma questão de contraste, então o número de variações que podem ser obtidas para a paisagem é. Então, o problema só diz isso. Ele dá as cores para cada item aí, fundo, casa e palmeira, e está dizendo que o fundo não pode ter a mesma cor nem da casa nem da palmeira. Tá? Então, veja só. Se eu, por acaso, escolher... Vamos fazer esse problema usando aqueles tracinhos? Vamos lá, vou botar aqui, ó. O tracinho para o fundo, para a casa, cor da casa e a cor da palmeira. Tá? Vamos fazer separadamente. Primeiro com fundo azul, depois com fundo cinza, tá? Para a gente saber o total de possibilidades. Para o fundo azul, começando com fundo azul, se eu escolher o fundo azul para minha paisagem, eu vou ter uma possibilidade de cor, que é o azul. Estou escolhendo o azul, 1. Na hora que eu for escolher a cor da casa, eu vou dispor de quantas? Olha, se eu já escolhi o fundo azul, a casa não vai poder ter a cor azul também, porque tem que diferenciar, certo? Então, quantas cores sobram para a cor da casa? 2. Tá? E para a cor da palmeira? 2. Aí você vai dizer assim, professor, mas a casa pode ter a mesma cor da palmeira? O problema não fala nada, que não pode. Tá? Ele só diz que o fundo tem que diferenciar da casa e da palmeira. Tá? Pode ser a casa verde com a palmeira verde também, não tem problema. Então, nesse caso, quando eu escolhi o fundo azul, quantas possibilidades eu vou ter? Deixa eu multiplicar isso aqui. Ó. Sabe que é multiplicação, né? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, escolhendo o meu fundo azul, eu vou ter 4 maneiras de combinar isso. Tá? Agora eu vou fazer escolhendo o fundo cinza. Deixa eu colocar aqui do lado. Fundo azul. Escolhendo o fundo cinza agora. Vamos botar os tracinhos. Vou escolher o fundo cinza. Então a opção é uma só. Escolhi o fundo cinza. Quando eu escolho o fundo cinza, para as cores da casa, quantas eu tenho? 3. Porque não tem cinza aqui para eu eliminar, então eu disponho de 3. Quando eu for escolher palmeira, esse cinza não vai servir, porque o fundo já está cinza. Ó, tá? Então essa possibilidade não serve, só sobra o cinza, que é 1. Então vamos multiplicar para ver quanto dá? 1 vezes 3, 3, vezes 1, 3. Então aqui eu tenho 3 com fundo cinza. Então eu vou ter um total de quantas? Eu vou ter um total. Aqui eu vou ter que somar, tá? Total de possibilidades com fundo azul, mais o total de possibilidades com fundo cinza. 4 mais 3, 7. A alternativa correta é a letra B. Tá bom, gente? Questão 4 agora, gente. Enem de 2005. Vamos lá. A escrita Braille para cegos é um sistema de símbolos no qual cada caractere é um conjunto de 6 pontos dispostos em forma retangular, dos quais pelo menos um se destaca em relação aos demais. Por exemplo, a letra A. Bom, olha só. Olha como é a letra A. São 6 pontinhos, tá? Esse pontinho menor é aquele baixo relevo que você passa o dedo e não sente. O pontinho maior é o relevo alto, que o cego consegue sentir quando passa o dedo. Então ele está dizendo que pelo menos um tem que se destacar para poder esse caractere existir, ele sentir ali quando passar o dedo. Tá? Quantos são os caracteres?
no total no método Braille. Então veja só, vamos resolver esse problema aqui usando os pontinhos, os tracinhos, perdão. São quantos pontinhos? Não são 6? Então vamos colocar aqui, ó. São 6. São 6. Para a primeira posição aqui eu tenho duas possibilidades, de estar em alto relevo do jeito que está aqui ou em baixo relevo assim. Então eu tenho duas possibilidades para o primeiro, para o segundo duas possibilidades, para o terceiro a mesma coisa, para todos eles. Duas possibilidades. Tá? Então aqui é a multiplicação, vamos multiplicar. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16, 32, 64. Então isso aqui me dá um total de 64 possibilidades. Sendo que a gente tem que observar o seguinte, ó. São 64 possibilidades. Só que uma não serve para o problema. Uma não serve por quê? Porque ele diz que pelo menos um tem que estar em destaque, assim, ó. Pelo menos um. Ou seja, não pode estar as 6 bolinhas pequenas em baixo relevo. Tá? O que não pode acontecer é estar 6 bolinhas pequenas, assim, ó. Ok? Então, se não pode estar assim, eu vou ter que tirar essa uma possibilidade. 64 menos 1, 63. Então, eu vou ter 63 caracteres diferentes. Tranquilo, gente? Vamos lá, gente. Questão número 5 é a última. Essa aqui é bem tranquila. Caiu no Enem de 2015. Em uma central de atendimento, 100 pessoas receberam senhas numeradas, de 1 a 100. Uma das senhas é sorteada ao acaso. Qual é a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20? Então, veja só. Total de senhas vai ser o meu espaço amostra. Número de elementos do meu espaço amostra, 100. São 100 senhas. E número de elementos do meu evento. O meu evento ocorre quando sai um número de 1 até 20, né? Ou seja, são 20 números. Agora, qual a probabilidade de ocorrer esse evento? Então, a probabilidade de ocorrer o evento vai ser o número de elementos do meu conjunto evento sobre o total do espaço amostra. Então, vai ficar 20 para 100. Alternativa, letra C. Ok, gente? Então terminamos aqui. Em breve vou colocar outra lista aí de exercícios, tá bom? Fiquem com Deus. Grande abraço.